nome da intérprete, né? Hein? Não coloquei o nome dela, né? Para falar, né? Temos a intérprete de Libras. Como que é o teu nome? Tatiana Palazzo. Eu vou falar Tatiana. Depois vai sair, depois sai no teu nome. Boa noite a todos. Boa noite aos presentes. Boa noite, vereador Arnal, por favor. Vereadora Márcia, presidente Fábio. Boa noite ao diretor Rodrigo, da Escola Augusto. Boa noite a Paola Delpique, terapeuta ocupacional, que está aqui também conosco. Rosimeire Porcini. Boa noite, obrigado pela presença. Convido a Luciana Andrade Rodrigues e Silva, que é professora, mestre em distúrbio do desenvolvimento. Atuou por 27 anos na rede pública municipal de Ribeirão Preto, na educação especial, professora universitária e proprietária do Grupo Sil, que irá ministrar a palestra A Política Pública, a Sociedade Civil e a Pessoa com Deficiência. E temos aqui também, para abrilhantar, Tatiana, que é a intérprete de Libras. Boa noite, Luciana. Bom, boa noite a todos. Vereadora Gonçalo, obrigado pelo convite, para estarmos aqui essa noite, falando de uma temática tão importante, que é a pessoa com deficiência. Os vereadores aqui presentes, espero que vocês gostem da fala e que a gente possa discutir políticas públicas para melhorar o município de vocês. Antes de eu começar a minha fala, vou fazer minha audiodescrição. Sou mulher branca, tenho olhos verdes, cabelos castanhos, estou de roupa preta, um colar preto com uma argola verde. Farei a audiodescrição agora da intérprete Tatiana Palazzo, loira, branca, mulher, está de roupa preta e encontra-se à minha esquerda. O hábito da acessibilidade, ele tem que estar constante quando a gente vai falar da pessoa com deficiência. Então, fundamental que a gente tenha a audiodescrição em todo e qualquer evento e a presença de Libras. Isso a gente vai poder falar durante o nosso bate-papo, que eu prefiro do que uma palestra. Então, vamos iniciar para poder entender por onde que eu vou caminhar a nossa discussão. Podem passar, por favor. Muita gente pode achar que esse tema não é tão relevante, mas quando a gente fala com bases numéricas, muda a temática. Quando eu falo que quase 1/4 da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência, muda. Mas eu não conheço ninguém. Você não conhece ou você nunca observou? São coisas diferentes. Porque quando eu estou falando de mais de 23 milhões de brasileiros apresentando algum problema, alguma deficiência, isso é importante. Isso pesa na hora da discussão do que eu vou fazer para a minha cidade. Se pensarmos que 14% da população apresenta algum tipo de deficiência, façam as contas quantas pessoas no município de Pradópolis devem ter algum tipo de deficiência. 14% da população. Mas a gente não tem esse pessoal todo nas escolas, ainda talvez não tenha passado pela saúde. Pergunta-se aonde eles estão. Porque são dados que nós vamos trazendo, mundial, Brasil, até chegar na nossa cidade. Então, uma pergunta importante: aonde estão essas pessoas? Elas estão sendo atendidas pelo poder público? Elas estão sendo atendidas pela sociedade civil? Quem está olhando por elas? Então, quando a gente traz os números, é para dar um impacto, porque é só falar na pessoa
Quem não tem contato, quem não convive com essas pessoas, não sabe. Agora, quando nós falamos de quantas pessoas vivem no nosso país e precisam de um olhar atento, muda. Né? 23 milhões é muita gente. Se a gente fizesse aquele famoso desenho, né? Um círculo repartido em 4, é como se eu pintasse uma parte inteirinha com pessoas com algum tipo de deficiência. E ali também a gente coloca qual é o maior número de pessoas com deficiência. Primeiro são as pessoas com deficiência visual, depois deficiência física, depois a pessoa com surdez ou deficiência auditiva, para chegarmos nos deficientes intelectuais. Esse número ele está diminuindo ou aumentando? O que será que as pessoas diriam? Se nós pensarmos na nossa vida urbana, nós estamos tendo um aumento muito grande da deficiência física. Né? Então, assim, pensar em acidente, pensar em tudo que acontece na sociedade, faz com que o número de pessoas com deficiência aumente. E aqui a gente não fala só daqueles que têm uma deficiência permanente, mas aqueles que podem estar com uma deficiência temporária, daquelas pessoas que hoje, eu vinha vindo para cá, e foi tão interessante porque no rádio estava falando de síndromes raras e das síndromes que não são visíveis. Às vezes, a gente está muito acostumado a pensar na deficiência que nós vemos. A síndrome de Down, que tem suas características, a cegueira, a pessoa que anda de cadeira de rodas, e tem tantas outras deficiências que nós não vemos, ou que elas vão aparecer no decorrer da vida. Então, é importante a gente ter o olhar não só para aquela pessoa que nasceu com uma deficiência, mas aquela que pode aparecer durante a vida, ou aquela, por uma fatalidade, a pessoa se tornou alguém que tem algum comprometimento físico ou sensorial. Pode passar, por favor. Olha que interessante esse quadro, né? Se nós tivéssemos 100 pessoas, né, com deficiência, 19 seriam com deficiência visual. Quantas pessoas aqui, por exemplo, não desrespeitando a casa, mas é uma prática fazerem a audiodescrição? É uma prática termos libras? Se tem 19 em 100, a cidade tem mais deficientes visuais do que os outros. As pessoas sabem lidar com essa pessoa, a gente conhece a necessidade da pessoa com deficiência visual ou com baixa visão, não só os cegos, mas os que têm baixa visão. Se eu falo que a segunda é a deficiência física, nós temos acessibilidade no banheiro, nós temos acessibilidade em todos os espaços da nossa cidade. Toda e qualquer pessoa que quiser ir na prefeitura, se quiser ir numa escola, se quiser no posto de saúde, se quiser ir no supermercado, qualquer espaço, ele é acessível. Um parque na cidade, ele é acessível? Pensando que é a segunda maior população. Quando eu chego na terceira, eu começo a falar de algo que é muito importante, que, com relação aos surdos, que é a questão de uma língua. Eu deixo de falar só de uma questão de uma deficiência e eu falo de uma língua que tem que ser aprendida, de uma língua que tem que ser corrente. Por que tem que ser corrente? Porque é uma língua do povo que habita o nosso município. Não é uma língua só para uma comunidade, é uma língua de comunicação, de acesso, de eu poder ir numa farmácia e ser atendida adequadamente, de eu poder querer ir no açougue e comprar o que eu quero, de não ter que ter alguém junto comigo, de não ter que andar com um papelzinho, de eu poder me comunicar e poder dizer o que eu quero. O direito meu de cidadão, de ir e vir, de dizer o que eu quero. Então, quando a Gonçala me fez o convite, eu falei para ela, eu vou levar um bônus, eu vou trazer a Tatiana junto comigo, porque como é que eu vou vir falar para vocês sobre as necessidades de uma pessoa com deficiência e eu não vou ter uma pessoa, né, fazendo libras aqui para nós e para quem puder estar nos assistindo. Então, mais do que falar, é fazer valer. Né? Então, é termos o direito dessas pessoas garantidos. O acesso à comunicação é fundamental
né? E seja o motivo que for, não importa se é uma eleição, não importa se é uma propaganda política, se é, por exemplo, hoje a gente assiste a televisão, a gente vê muitos canais já tendo acessibilidade, a gente vê propagandas tendo acessibilidade. Então, isso é direito. A gente também tem que acostumar que falar dessas acessibilidades não é gasto, é direito. Então, se é direito, não é alto custo. Então, a gente tem que inverter um pouco. A gente está falando do direito da população. Pode mudar, por favor. E o que é inclusão? Né? Já que você começou a falar de pessoas com deficiência, Luciana, o que é inclusão? Para muita gente, inclusão é igualdade. Não é. Inclusão não é falar que somos iguais. Pelo contrário, a inclusão ela fala do direito a sermos diferentes, do direito que temos de ser respeitados nas nossas diferenças. Né? Então, quando eu falo de inclusão, é muito mais. Eu não quero que ninguém seja igual a mim. Pelo contrário, a gente cresce, a gente enriquece com as diferenças, né? Quando o outro me completa, quando eu posso levar algo de bom para o outro. Então, ali, percebam, o que é inclusão? Um novo olhar para habilidade e competência. Se eu estivesse pensando, por exemplo, no mercado de trabalho, se eu estivesse pensando, por exemplo, na educação, é uma nova forma de olhar para aquela criança, jamais em comparação ao outro. Seria pensar em vida autônoma. A inclusão não é para falar entra e fica. Não, é entra, vive, participa, seja autônomo, tem independência. É disso que nós estamos falando. A inclusão, ela suscita, principalmente nas crianças, uma coisa que a gente gosta muito quando é professor, que é trabalhar a solidariedade. Né? É quando você quer ajudar o seu amiguinho, é quando você empurra uma cadeira de roda, é quando você fala, como é que eu faço para conversar com aquela criança que não ouve? Assim, eu acredito que, quando a gente está falando dessa inclusão, né, desde os pequenos, a gente está formando um povo melhor. A gente está falando de um povo que vai respeitar as diferenças, porque cresceu entendendo o que cada um precisa. Né? Então, é diferente. Aquela criança ela não vai ter dificuldade de entender. Eu sempre falo que a gente que é mais velho, às vezes é relutante, né, para mudar, para poder fazer alguma coisa diferente. Mas as crianças não. Elas primeiro vão ter a curiosidade. O que é aquela criança? Por que ela é diferente de mim? E depois que você explica, ela quer conviver, ela quer ser amiga, ela quer brincar, né? Ela quer que aquela criança faça parte da sua vida. Né? E como todos, uns permanecerão juntos, outros vão fazer outras turmas, como é normal com toda e qualquer criança. Agora, que mudança que eu preciso para que a inclusão aconteça? Né? Para que não seja só um paradigma, algo bonito, um discurso muito bonito, mas que todo mundo fala, Luciana, para com o seu discurso de inclusão, porque ele não existe. É mentira. Na escola não tem, na sociedade não tem, no mercado de trabalho não tem. Não, mas não vai ter mesmo. Não adianta a Luciana vir aqui falar, vir outras pessoas falarem aqui. A gente precisa de um monte de mudança. Né? E essas mudanças elas têm que acontecer primeiro na família. Primeiro espaço de inclusão é em casa. Né? É na convivência com o seu irmão, com o seu pai, com a sua mãe. Né? Então, o primeiro local da inclusão é em casa. Depois, eu tenho que falar da escola, né? Porque é o primeiro lugar que essa criança vai. Então, eu preciso falar das mudanças que a educação tem que passar. Os professores com formação, as adaptações necessárias, o material didático, tudo que compõe para acolher bem a criança com deficiência. Quando eu falo de educação para todos. Uma educação que acolhe bem todo mundo. E a criança com deficiência também. Eu vou falar de mudanças na nossa sociedade. Não adianta eu querer falar de inclusão e o povo fazer bico quando chega alguém com deficiência. Né? Quando eu falar, lá vem de novo, mas ele quer estudar aqui? Já não viu que não dá para estudar nessa escola? Não, a sociedade tem que mudar o olhar. É direito. Às vezes a gente pensa muito, porque não convive, né? E às vezes a gente brinca, será que se eu sentisse na pele seria diferente? Então, coloque-se no lugar daquela mãe, daquele irmão, daquela avó,
que volta e meia, quando chega com o teu filho, com o teu neto, vê as caras virando, as pessoas afastando. Não tem uma ilusão que a pessoa com deficiência não percebe e que a família não percebe, né? Então, cabe a nós, né, também, enquanto sociedade civil, ter um olhar diferente, um olhar de respeito. A palavra para a sociedade civil está muito pautada em respeito, né? Entender que as pessoas precisam serem respeitadas como elas são. E, claro, mercado de trabalho. A gente está aqui falando de uma pessoa que, para ter autonomia e independência, ela tem que trabalhar, ela tem que ser útil, ela tem que ter o salário dela, né? Poder, quem sabe, futuramente constituir a sua família, né? Então, assim, a ponta do iceberg para essa pessoa com deficiência é o mercado de trabalho. Mas como é que eu vou para o mercado de trabalho se a minha trajetória não me conduziu ao mercado de trabalho, né? Então, por isso que a gente fala, a mudança começa na base, para que essa pessoa, no futuro, chegue ao mercado de trabalho. Agora, ali embaixo tem o que é fundamental. Nós precisamos de políticas públicas integradas. Não adianta a educação fazer um monte de mudança e não ter parceria da saúde, não ter assistência social, não ter o pessoal que trabalha, por exemplo, com a cidadania. Quer dizer, todas as secretarias têm que estar integradas. Por quê? Porque estamos falando de uma pessoa integral, não uma pessoa composta de gavetas. Então, quando é saúde, eu vou para a saúde. Quando é educação, não. É um todo. Então, todos falando o que podem fazer de melhor, primeiro, para a deficiência, não, para o cidadão. Se eu olho que quem está necessitando é um cidadão, já muda a minha discussão. Eu não estou olhando a deficiência, eu estou olhando que é um cidadão que tem necessidades, talvez um pouco maiores que alguns, mas ele tem esse direito. Então, se houver troca entre os segmentos, vai ser muito mais fácil dessa pessoa se inserir na nossa sociedade. Pode mudar, por favor. E ali, uma nuvem de palavras referentes à inclusão. Então, tem algumas ali que vão ser destacadas, né? Então, por exemplo, justiça, autonomia, dignidade, equidade, que é diferente de igualdade, né? Diversidade, respeito, que eu acabei de falar agora, sensibilidade, né? Quantas palavras vêm, se vocês pararem agora e pensarem na cabeça de vocês, quando a gente fala em inclusão, quando nós falamos na pessoa com deficiência. Também, claro, não vamos negar, pode vir algumas palavras negativas, fazem parte do nosso universo, né? Quando a gente pensa em alguns temas. Mas o que é importante? Percebam que ali tem várias setas voltadas para a inclusão. E ali eu tenho saúde, educação, assistência, moradia, justiça e cidadania. Essa é a base. Eu também tenho que me preocupar com moradia acessível. Eu tenho que me preocupar que essa pessoa cresce, vai ficar adulta, e o que nós vamos fazer por eles? Né? Não é só quando é criança, eu tenho que dar a creche, eu tenho que dar ensino fundamental. Não, essa pessoa cresce. E aí, nós estamos preparados para a pessoa com deficiência na vida adulta? Se as famílias morrerem, quem cuida? Secretaria de Assistência está preparada? Secretaria da Saúde sabe o que faz? O que um município deveria fazer? A gente já discutiu aqui, por exemplo, residências inclusivas. A gente já parou para pensar sobre isso? Isso pode acontecer com qualquer município brasileiro. Não é Pradópolis, desculpa, é qualquer lugar. A gente tem que preparar para o futuro. Né? Não adianta que o brasileiro, eu sei que a gente deixa, às vezes, as coisas para as últimas horas, mas a gente pode fazer antes. A gente pode se preparar antes. A gente pode pensar que essas pessoas, ainda mais século XXI, se estivéssemos falando, por exemplo, na década de 80, nós teríamos pessoas com deficiência não tendo uma vida tão longa. A gente teria pessoas com síndrome de Down vivendo no máximo até 40, 50 anos. Hoje a gente tem pessoas com mais de 70. Então, a longevidade também está acontecendo com relação à pessoa com deficiência. E nós estamos preparados para lidar com eles? A gente sabe como lidar com essa melhor idade da pessoa com deficiência?
Será que nós estamos preparados? Precisamos saber disso. Quando se constrói casas, a gente pensa em acessibilidade? Alguém aqui já passou pela situação de quebrar uma perna e ter que andar com a cadeira de roda em casa? Eu quebrei o pé esse ano e na minha casa eu conseguia andar até certo ponto com a cadeira de roda, depois brecava, porque não passa na porta. Só que o meu era temporário. Tem pessoa que é uma vida inteira usando uma cadeira de roda. E naquela casa não tem mobilidade. Ela não consegue andar, ela não consegue chegar na calçada, ela não consegue ir na padaria. Né? Então, quer dizer, dentro de casa já é difícil. Aí eu saio para a rua também é difícil. Então, a gente tem que pensar o todo, em todos os locais que essa pessoa que tem algum tipo de deficiência tem o direito de frequentar. Né? Eu sempre bato na tecla do direito, porque antigamente as pessoas faziam como se fosse um favor. E não é mais favor. Nós temos muitas leis garantindo que essas pessoas têm que estar aonde nós estamos. Né? Então, se eu estou com uma vaga na escola, é porque é meu direito de criança, não é meu direito de deficiência. A deficiência me garante o que eu preciso para estudar. Mas quem está entrando na porta de uma escola é uma criança, não é um deficiente. O que entra num posto de saúde não é a deficiência, é o José, é a Maria, é a Cláudia. A gente tem que começar a olhar o cidadão, a pessoa, e aí o que ela precisa. E aí eu vou atrás para dar as garantias. Aí muda, sabe? Parece um jogo de palavras, mas não é. Se você não tiver essa preocupação até com o teu discurso, parece que a gente fala, as pessoas acham interessante, mas não fazem as mudanças necessárias. Muita gente pode estar falando assim, nossa, você está falando tudo isso, está esquecendo o custo disso. Né? Até parece que é barato garantir tudo isso que ela está falando. Não, a gente sabe que a acessibilidade no Brasil ainda é caríssimo. Né? Então, por exemplo, se você for fazer um banheiro adaptado, você vai pagar, em média, numa torneira, de 300 a 500 reais, uma torneira. Pois é, então aí a gente precisa de políticas públicas que baixem o custo. Né? Porque a pessoa tem o direito de ter uma casa adaptada. Então, e os órgãos também, né? Tanto público quanto privado, tem que ser adaptado para essas pessoas. Então, a pessoa com deficiência no nosso país ainda tem essa dificuldade porque tudo é caro. Eu vou precisar de uma prótese, é caríssima. Eu preciso de um aparelho auditivo, é mais de 10 mil reais. Ou, não, mas o SUS pode dar. Às vezes o aparelho que o SUS dá não é o de última geração. Mas eu preciso de dinheiro para manter uma pilha, às vezes eu não tenho. Eu preciso trocar a cadeira de roda, porque conforme eu cresço, eu não consigo sentar mais naquela cadeira, eu preciso mudar. Então, pensar também sobre isso, sobre os custos. Porque essa pessoa vai viver a vida inteira pagando um preço alto. Por quê? Porque a gente não tem a garantia que isso pode chegar gratuitamente a todas as pessoas com deficiência. Pode mudar, por favor. Ali tem umas imagens, as crianças primeiro, né, juntas, felizes, alegres, e depois adultos com deficiência. A gente só vai ter isso como realidade, né, da pessoa poder ir para a praia, poder ir para o cinema, poder ir para o shopping, se a gente entender que precisa ser feito um trabalho não só por algumas pessoas. Né? A gente sabe que uma andorinha só não faz verão, mas a gente ajuda a incomodar. Né? Então, para que aquilo seja verdade, para que as pessoas possam chegar no mercado de trabalho digno, disputar com as outras pessoas por competência, né? Não adianta nada a gente falar de cota e sempre deixar o quê? O chão da fábrica para a pessoa com deficiência. Não, a pessoa tem que ter plano de carreira, a pessoa tem que ter acesso a bons salários, mas como é que eu faço tudo isso acontecer? Quando eu começo, quando eles são crianças. É lá que tudo começa. Né? Na verdade, se a gente fosse pensar bem, a gente começaria com a família. Quando a gente fala para essa família que o filho dela é capaz, que ele pode. Eu não sei até onde ele vai, mas a gente vai ajudar ele a chegar em algum lugar. Né? Então, assim,
primeiro local, primeira pessoa que vai dar força para essa luta da inclusão e de todos os movimentos sociais é a família. Porque essa família vai estar junto daquela pessoa para o resto da vida. Né? É ela que vai para a linha de frente, é ela que vai brigar numa promotoria, é ela que vai falar que a criança está precisando de alguma coisa, é ela que vai pedir um medicamento que está em falta, que é caríssimo. É essa mãe, é essa avó. Então, vamos ter um olhar carinhoso e atencioso para as famílias, né? Para lidar junto com elas desse momento e entender tudo que elas passam e todas as suas necessidades. Vida adulta. Tem uma foto ali que eu gosto muito. A gente acha tão bonito quando tem a Paralimpíada, né? Todo mundo fica emocionado. Nossa, olha ele saltando. Olha aquele cara correndo, aquela prótese que ele está usando. Acham lindo. Acabou a Paralimpíada, todo mundo esquece. Esporte, para qualquer ser humano, traz qualidade de vida. Para uma pessoa com deficiência, não é diferente. E aí a gente tem os esportes adaptados, né? A gente pode falar do vôlei, do futebol, do badminton, a gente pode falar do atletismo, da natação, qualquer esporte. E eu estou batendo muito nessa tecla, porque se a gente quer ter menos gasto num município, eu tenho que dar essa qualidade de vida. Uma pessoa que tem saúde, que tem educação, ela dá menos custo, menos gastos para o município. Então, se eu cuido da base, no futuro, eu tenho uma população diferenciada. Então, por exemplo, ali a moça está jogando tênis. Ai, mas tênis é um esporte caro. A pessoa com deficiência tem que ter o mesmo direito dos outros de escolher o esporte que ela quer praticar. Ou a gente que tem que dizer, vai fazer futebol, vai fazer natação. Não, eu quero experimentar o judô. Eu quero fazer o voleibol. Eu quero fazer outras coisas. Nós não podemos dizer ao outro qual é o sonho dele. Né? Eu quero ser um atleta. Quantas pessoas será que estão no nosso entorno que poderiam ser atletas representando o nosso município? Eu dava aula em Ribeirão Preto e eu conheci uma menina que, na época, estava com 18, ela tinha se tornado paraplégica por um acidente de moto. Hoje ela compete por Ribeirão Preto e ela é uma campeã brasileira de handbike. Ela ainda falou para mim, professora, no começo até tentei nadar, mas não gostei daquilo, não. Foi para outro esporte. Hoje ela estuda, ela tem patrocínio, ela tem qualidade, ela tem alimentação, ela tem tudo que qualquer atleta precisa. E pensa a autoestima de uma pessoa que representa a tua cidade. Pensa você voltar para casa, não como uma pessoa que tem deficiência, mas como uma pessoa que tem vitórias, que luta todo dia, que treina como qualquer outro. Né? Então, vamos olhar esse lado também desse ser humano, né, que pode e tem aquele direito. Né? Por exemplo, quando a gente fala no mercado de trabalho, será que as pessoas param para pensar que hoje, diferente dos anos 80, nós temos um monte de pessoa com deficiência chegando no ensino superior, se formando em vários cursos, e ainda é ofertado para eles o chão da fábrica? Não desmerecendo, mas a gente tem que oferecer aquilo que essas pessoas estão sendo formadas? Será que alguém oferece um cargo de administrador de empresa para um cego? Ou você olha a cegueira e não o diploma e o conhecimento? Será que você dá um cargo, por exemplo, de advogado da sua empresa se ele for surdo? Ou você está olhando a surdez? Lá atrás eu falei de competência e habilidade. Isso é mudança da sociedade. Né? Eu posso ser muita coisa, e muita coisa além da minha deficiência. Eu posso estudar, né? E eu posso contribuir para as mudanças também que são necessárias. Então, pensar também sobre isso é importante, de termos essa abertura para que essas pessoas venham participar ativamente de todos os espaços. Ali tem uma praia, eu sei que não é a nossa realidade aqui, a gente não tem praia, mas todo mundo gosta de viajar e ir para a praia. Quantas praias brasileiras são acessíveis? E somos reconhecidos mundialmente por ser um país tropical, calor e praias maravilhosas. Quantos cadeirantes conseguem ir numa praia? A maioria das praias brasileiras não tem acessibilidade. Ah, Luciana, mas pega no colo e leva. E o direito dele ir sozinho? E o direito de ter ali um segmento que a cadeira de roda passe?
Ah, tá, então ele vai chegar lá e alguém vai dar aguinha para ele. Não, tem cadeira de roda adaptada para chegar no mar. Sabe o custo disso? Quantas pessoas teriam condição de vivenciar isso? Porque quando a Rede Globo mostra, quando os canais mostram, parece que é tudo muito fácil. Não é. O custo é alto, ainda não é para todo mundo, né? Então, para ter direito a tudo isso que a gente está falando, a gente tem que discutir muito. A gente tem que falar que esse direito do acesso não é porque eu tenho dinheiro. Esse direito ao acesso é para todo mundo, né? Então, é direito de eu poder chegar na praia, de eu poder viajar, de eu poder entrar num ônibus adaptado sem ter problema. Se eu quiser ir daqui para uma outra cidade, não ter problema, porque todos os ônibus seriam adaptados. A gente sabe que não é a realidade do nosso país ainda, né? Mas, graças a Deus, hoje nós já temos várias pessoas, né, no Senado, na Câmara dos Deputados, que estão fazendo um movimento muito legal e a gente tem que reconhecer quantas leis em menos de 2 meses foram aprovadas, né? Então, acho que a gente também tem que ter um reconhecimento do que está sendo feito. Agora, o que a gente tem que fazer? Acontecer. Porque a gente tem a Lei Brasileira da Inclusão, a gente tem essas leis todas que estão sendo aprovadas, agora a gente tem que fazer virar uma verdade. Tem que fazer acontecer para que essas pessoas sejam beneficiadas daquilo que muitas pessoas pararam para pensar e lutar. Pode mudar, por favor. E aí fica a pergunta. E nós, sociedade, qual é o nosso papel nesse contexto da pessoa com deficiência? Você, pessoa, que não é um político, que não é um prefeito, que não, um cidadão comum da nossa cidade. Qual é a parte que te cabe desse latifúndio? O que você faz? O que você costuma fazer? Acha bonito? Nossa, olha lá aquela moça. Nossa, eu lembro quando eu escolhi trabalhar com pessoa com deficiência, há mais de 30 anos atrás, eu ouvia assim, nossa, essa moça vai para o céu. Eu falava, não vou não. Vou não, porque eu não sou boa desse tanto. Eu escolhi uma profissão. O que eu fiz foi uma escolha profissional. Eu não estava escolhendo ser boazinha. Eu escolhi trabalhar para um grupo de pessoas. E vocês escolheram o quê? Vocês olham o de canal quando está falando sobre esse assunto? Quando alguém chega comentando alguma coisa, ai não, vamos falar de uma coisa boa. Qual é o teu papel na sociedade? Você é aquela pessoa que quando chega uma criança perto do teu filho, você sai puxando para não ficar perto? Quem é você? É aquele que, de repente, não se preocupa, porque vai falar, ai, mas tem tão pouca gente, Luciano. Ai, aqui quase não tem cego, não tem surdo, não tem nada. Tem que ficar falando. Pode ser que tenha, vocês aqui ainda não viram. Nós que ainda não convivemos com essas pessoas, né? E aí, eu quero até fazer um parênteses, porque eu não gosto muito quando parece que a gente está falando dessa pessoa fora de um contexto maior. Se eu estou falando da pessoa com deficiência, eu estou falando da diversidade. E essa minha pessoa com deficiência, ela também é negra. Ela pode fazer parte do grupo do LGBTQIA+. Ela pode ser idosa. É um ser humano que tem uma de suas características a deficiência. Então, eu também tenho que entender que essa pessoa, ela tem muito mais coisa do que ser só deficiente. Ela tem outras necessidades a serem atendidas. E a gente tem que olhar para elas. Né? Então, não vamos só ficar aqui falando que porque não ouve, não anda ou não enxerga. Não. Essas pessoas, às vezes, podem ter muito mais lutas além da sua própria deficiência. E que, às vezes, a gente não se preocupa. Né? Então, se cada um puder pensar um pouquinho o que anda fazendo com relação às pessoas com deficiência, quem sabe no dia seguinte a gente tem uma atitude um pouco diferente. Né? Na hora que eu for comprar uma boneca para o meu filho, ou que eu for contar uma historinha, não fala sempre que tudo é perfeito. Né? Nem todo mundo tem as 2 pernas. Nem todo mundo tem os 5 dedos da mão. Nem todo mundo tem o braço, nem todo mundo é loiro. A gente tem que acostumar as crianças, desde pequeno, que somos diferentes. Tem crianças que nascem sem as 2 pernas. Eu vou contar uma história que eu sempre conto. Tati, minha amiga de tantos anos, né? Eu fui diretora de uma escola especial em Ribeirão Preto e eu tive um aluno na escola que ele não tinha os 4 membros. Inferior, superior, não tinha nada.
só tronco e a cabeça. E nessa época eu dava aula para o maternal. E como uma recém-formada, estava lá feliz da vida, com um monte de boneca, falando de esquema corporal, e tem braço, tem perna, tem olho, tem... Feliz, achando que eu estava arrasando com a minha aula no maternal para surdos. Quando nós fomos para o recreio, uma das minhas alunas, a qual eu estou comentando agora, hoje ela é formada em psicologia e está fazendo doutorado, surda. Ela chegou para mim no refeitório, tinha uma cadeira de roda, eu não tinha visto. Eu estou vendo a minha aluna assim. E me puxando. Falei, que foi? Você mentiu para mim. Eu não menti, não. Mentiu. Eu falei, por que eu menti? Aí ela apontou que aquele menino não tinha as 2 pernas e os 2 braços. E ela estava procurando na cadeira de roda. Aquela hora eu falei, como assim? Eu estou numa escola especial e eu não tive a sensibilidade de perceber que até onde eu estou, né, eu não posso trabalhar desse jeito. Eu posso mostrar, claro, o padrão, mas não quer dizer que aquilo seja uma verdade absoluta para todos os seres humanos, que todas as crianças vão nascer daquele jeito. E aí, qual foi a minha surpresa com essa minha aluna com 3 anos, surda? Ela perguntou assim, por que ele é assim? Eu sempre parto que não se mente para criança e nem para ninguém. Eu falei assim, você é surda? Ela falou, sou. Você não ouve? Não. Eu falei, você nasceu assim. Ela ficou olhando para a minha cara. Eu falei, ele nasceu igual você, só que ele não tem perna e braço, e você não ouve. Ela ficou olhando para mim com 3 anos, tipo, tentando entender mais ou menos o que a professora estava explicando para ela. A próxima pergunta foi, ele pode ser meu amigo? Acabou. Dali para frente, ela só queria empurrar aquela cadeira de roda para tudo quanto era lado, porque ela percebeu que ela podia fazer a diferença para ele, né? Então, eu acho que trazer essas coisas de... Eu tinha o quê? 20, 22 anos, quando isso aconteceu, né? E eu continuo vendo, né? Quase 30 anos depois, a gente ensinando as crianças do mesmo jeito, né? Que tem 2 pernas, 2 braços, 2 olhos. Isso é o padrão. Tem muita pessoa que não é assim. Então, nos cabe, desde pequeno, falar sobre isso. Pode mudar, por favor. E aí, o que cabe é o que eu falei anteriormente, né? É respeitar. A palavra respeito, ela tem que estar acima de tudo, né? A aceitação, muitas vezes as pessoas ficam assim, mas eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, mas respeitar, você tem que respeitar. Porque a gente não tem, eu sempre disse isso, eu não tenho uma varinha de condão para mudar a situação de ninguém. Mas eu posso respeitar, eu posso entender, eu posso colaborar, eu posso fazer a diferença na vida daquela pessoa. Tem gente que não liga, que passa pela vida e não deixa marca nenhuma. Mas quem veio para trabalhar com a pessoa com deficiência, tem isso, de querer fazer a diferença, de fazer algo novo, de fazer com que a vida daquela pessoa seja um pouco melhor, né? Que ela tenha os mesmos direitos que as outras pessoas. Eu falo que eu sou privilegiada. Quando eu fui para a escola, aos 4 anos, eu fui para uma escola particular, na capital, em São Paulo, e eu cresci com crianças com deficiência nos anos 70. Então, para mim, falar de inclusão não é mistério, porque eu cresci assim. Eu tinha professores negros nos anos 70, dando aula para mim numa escola particular. Eu tinha pessoas com deficiência estudando junto comigo. Então, ninguém precisou me falar de inclusão. Eu vivia isso. Para nós, era super normal convivermos juntos, né? Então, eu acho que, às vezes, eu me pergunto quanto que a gente tem andado para frente ou não enquanto sociedade. Eu falei dos anos 70. Nós estamos no século 21 e quantas pessoas estão tendo que ficar insistindo para que hajam as mudanças necessárias. Pode mudar. Ali, a aceitação, que eu falei anteriormente, não é só da nossa parte. Vamos falar um pouquinho do lado de lá? A aceitação também é da pessoa que tem a deficiência, né? Porque isso não é algo fácil.
principalmente quando a pessoa se torna deficiente, né? Então, assim, eu andava, eu corria, eu brincava e, de repente, eu não tenho mais nada disso. Como é que eu vou dar conta? Como é que eu vou conseguir voltar a estudar? Como é que eu vou conseguir voltar a brincar, trabalhar? Como é que as pessoas vão me ver? Porque tem muito disso, né? O olhar do outro. Como é que eu vou ser visto pelas outras pessoas? Então, pensar também nessa imagem, no que essa pessoa com deficiência sente, faz parte desse processo. Não adianta a gente querer achar que é só com a gente. Eles também. A gente não costuma perguntar para eles o que eles querem, o que eles gostam. A gente deduz um monte de coisa para a pessoa com deficiência. Se a gente quer fazer a diferença, pergunte para ele. O que você quer fazer? O que você quer comer? Você quer ver televisão? Ai, está na hora, vai dormir. Eu não quero dormir agora. Não trate uma pessoa adulta com deficiência como se fosse uma criança. Ele é um adulto, está num corpo de adulto. Pode ter algumas atitudes infantis, mas é adulto. Tem que ser tratado como tal. Não é, que bonitinho. Isso é para criança. Adulto, você fala de igual para igual. É assim que a gente também transforma a pessoa com deficiência, por modelos positivos, trazendo o mais próximo do que eles podem conviver com a gente. Se você infantiliza, ele vai ser infantilizado a vida inteira. E aí, como é que você põe no mercado de trabalho, se não tem atitude? Se não tem um comportamento adequado de uma pessoa adulta. Então, esse trabalho é fundamental. Converse com a pessoa com deficiência. Quantas vezes, né, a gente faz os eventos, Gonçalo, a próxima vez, chama um cego, vamos chamar um surdo, vamos chamar uma pessoa com paralisia cerebral, pôr sentado aqui e perguntar o que te falta. O que você não tem que você precisa. Às vezes eles vão falar umas coisas, a gente fala, nossa, a gente pensou que ele ia falar um monte de coisa. Pois é o que ele quer, não é o que a gente quer. A gente pode ter um olhar maior de uma necessidade da cidade. Mas, às vezes, o que eles estão querendo é tão pouco e a gente nem perguntou. Então, vamos trazer essas pessoas, vamos ouvi-los, para que a gente realmente faça todas essas transformações que são necessárias. E eu acho que a Gonçala, né, entende muito bem disso que eu estou falando. Eu acho que as pessoas que convivem e que têm essa proximidade de vida com a pessoa com deficiência sabem muito bem do que a gente está falando. Né? Porque é desde o dia que recebe a notícia até a vida adulta, você vai passando por várias etapas durante o crescimento e desenvolvimento do teu filho. Pode mudar, por favor. Eu falo muito de acessibilidade porque não existe inclusão sem acessibilidade. E a acessibilidade, gente, não é rampa, não é banheiro adaptado, não é só intérprete de Libras, não é só isso. Nós temos 7 tipos de acessibilidade. E quando a gente quer discutir a inclusão, a gente tem que falar de todas. A primeira é fundamental, né? Que é atitudinal. É como eu falo da pessoa, como eu me refiro àquela pessoa. Eu ainda falo, aquele deficiente, é pessoa com deficiência. A pessoa não é a deficiência, ela tem a deficiência. Ela não é portador de nada, ela não carrega, senão ela carregava e tirava. Então, por isso que não é portador, é a pessoa com deficiência. Então, essa questão atitudinal é muito importante. Para com aquelas brincadeiras idiotas de chamar o outro, parece um retardado. Gente, são brincadeiras que não são mais aceitas na nossa atualidade. Quantas coisas a gente não aceita mais de palavras, de expressões que foram usadas naturalmente durante tanto tempo. Hoje não combina mais, né, com a nossa sociedade. Acessibilidade arquitetônica, a que a gente mais conhece, né? Então, de rua, de espaços públicos, e aí a gente tem as leis que garantem as construções com acessibilidade. Acessibilidade metodológica, que ela ali é muito para a educação, né? Então, é você conseguir
que os professores tenham tudo que é necessário para trabalhar com o braille, para trabalhar com a comunicação alternativa, para que eles aprendam como lidar com as diferenças na sala de aula. E aí é importante a gente falar que a inclusão, né, enquanto o paradigma, ela pede formação. Né? Não é algo que fala assim, agora está aí, você se vira. Não. Está escrito na Declaração de Salamanca que, para que a gente faça tudo que está escrito desde 94, passa pela formação. Então, ninguém aprende da noite para o dia. A gente precisa ser formado e é constante. Por quê? Porque uma criança não é igual a outra, um jovem não é igual ao outro, uma pessoa com síndrome de Down não é igual a outra. Então, eu sempre vou necessitar estar sendo capacitada novamente para que eu possa atender bem todo mundo. Pode mudar, por favor. Acessibilidade instrumental é principalmente ligado a superar as barreiras. Então, por exemplo, fazer as adaptações quando são necessárias. Então, por exemplo, isso as terapeutas ocupacionais entendem muito bem, né? Quando vai fazer adaptação de mobiliário, adaptação de lápis, adaptação de um garfo, de uma faca, tudo isso é necessário, é a parte instrumental. Acessibilidade programática, acessibilidade com relação às leis, ao entendimento, e aí ali a gente pode colocar a Lei Brasileira de Inclusão. Acessibilidade nas comunicações, que é o que a gente está tendo aqui, com a presença da Tati, fazendo a tradução na língua brasileira de sinais. E aí é muito importante a gente ter para garantir o acesso à informação. Né? Quando a gente olha, por exemplo, eu dou aula de Libras, volta e meia a gente fica fazendo crítica. Entra no YouTube, entra nas redes sociais, vê um monte de gente lá fazendo. Fala, gente, a gente se mata uma vida inteira para estudar, o povo vai lá, acha que faz da noite para o dia. Por que isso é importante? As pessoas saberem que o que ela está fazendo ali é a mesma coisa que fosse o inglês, o francês ou o alemão. É uma língua com estrutura. E que, para você interpretar a fala de alguém, tem que ter estudado. Não é qualquer um que entra numa sala de aula, que vem numa Câmara, que vai num Ministério Público, que vai numa palestra, em qualquer local. A pessoa que vai fazer essa interpretação, ela tem que ter sido formada para isso. Eu sei Libras. Você sabe? O que você sabe? Você falar bonito. Olha, eu sei escrever meu nome. Isso não te garante saber Libras. Então eu falo 4, 5 palavras em inglês. Eu sou fluente em inglês? Não. Então, quando a gente fala ali em acessibilidade comunicacional, são pessoas fluentes, senão você não garante o acesso à informação. Eu lembro que as pessoas ainda associam muito, de novo, esse trabalho é barato. É barato, né, Tati? Pensa, aqui hoje ela está sozinha. Qual era o certo? A cada meia hora tem alguém trocando com ela. Legalmente falando. Por quê? Concentração e questão física. Ninguém aguenta ficar tantas horas em pé, pensando, concentrado. Né? Então, a gente precisa valorizar a presença desses profissionais e com qualidade. É o que eu falo. Não é porque fez qualquer curso que se habilita a fazer isso. Por que a gente bate na tecla? Porque tem que chegar certo o que eu estou falando. Ela não pode mudar a minha fala. Se tivesse aqui uma outra pessoa falando qualquer outro assunto, tem que ser respeitado na íntegra o que está sendo dito. Né? E a pessoa que tem a deficiência que vai escolher se aquilo está certo ou não, não sou eu. Eu não posso mudar a fala do outro. Você tem que ter ética no seu trabalho. Né? Então, a presença deles é fundamental. E aí, só um parênteses. A Lei de Acessibilidade Brasileira é do ano 2000, onde é dito que todos os canais abertos deveriam ter intérpretes de língua brasileira de sinais. A gente tem isso? Pense nos canais abertos, Rede Globo, Record, Band. O único que tem mais é a TV Cultura. Os outros não têm. Alguns só falam assim, este programa é livre para tal idade. Pronto, aí começa o programa, não tem mais. O que adiantou você falar que eu podia assistir, mas você acabou com a minha acessibilidade? Né? Então, eu preciso ter, é lei do ano 2000. Já faz tempo, e a gente não está garantindo isso. Lembra, é a terceira população do país que não está tendo acesso à informação.
E aí essas pessoas, elas têm que saber o que está acontecendo. Agora com a Covid, ficamos praticamente 2 anos fora do ar, né? Sem estudar, sem trabalhar, sem fazer um monte de coisa. Pergunta para as pessoas com surdez o que elas entenderam da Covid. No começo, as pessoas surdas que trabalham comigo, elas falavam assim, por que eu não posso abraçar? Por que não pode espirrar? Eles não estavam entendendo. Aí eles falavam assim, o povo da China é ruim? Olha as coisas picadas, informações picadas, truncadas, como eles diriam, né? Não existiu uma fluência. Então, gente, às vezes a gente está falando, mas só coisa comum, não. O momento de pandemia era fundamental ter um intérprete falando, porque é vida, né? É risco de morte uma doença. A pessoa tem que saber se cuidar. E em todos os demais temas possíveis, tem que ter acessibilidade em Libras. Acessibilidade natural. As árvores, a rua, né? A gente precisa dar essa garantia também. Então, aí vem o pessoal que trabalha, por exemplo, com a questão da poda de árvore, esse tipo de coisa, para garantir a acessibilidade das pessoas. Aqui, rapidinho, foram as 7, mas a gente poderia esmiuçar cada uma delas, né, para ver se a gente tem isso garantido. E, acima de tudo, não ter não é o problema. Não é obrigado a ter tudo da noite para o dia. Eu acho que a segunda pergunta é o que nós vamos fazer? Por onde a gente pode começar? Dá para fazer tudo junto de uma vez? Não, então vamos elencar prioridade. O que mais tem no meu município? Olha, a gente fez uma pesquisa, a maior parte da população do meu município tem, por exemplo, TEA, transtorno do espectro autista. Então, é aí que eu vou focar, é aí que eu vou discutir políticas públicas, é aí que eu vou chamar o pessoal especializado para ver o que eu posso fazer de melhor. Olha, mas também tem muitas pessoas cegas. Então, eu vou priorizando. A gente não precisa achar que vai fazer tudo de uma vez. O que importa é que a gente pare e comece a fazer algo, né? Saia da apatia. Pode mudar? E agora, já falei bastante, né? Antes de eu passar a palavra para quem quiser perguntar ou discutir alguma coisa, eu sempre gosto dessa fala do Paulo Freire, que eu acho que ela resume bem para nós o que fica da inclusão, né? É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Então, acho que o Paulo Freire não falou para as pessoas com deficiência, mas é bem isso. A gente tem que mudar, não é só ter um discurso, a gente tem que ter uma prática coerente com o que a gente fala, né? Então, está falando, o que você está fazendo, né? O que você tem de concreto para falar disso tudo? Então, agora eu queria deixar para as pessoas, quem quiser, não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram discutir, eu estou à disposição. Bom, eu sei que é um tema que nem sempre a gente vai ter pessoas para perguntar, mas eu sei que muitas dúvidas ficarão, né? E se pelo menos depois dessa noite, pode não ter todas as mudanças, mas se houver aquele incômodo dentro do ser humano, para mim já está bom. Porque quando você se sente incomodado, você saiu da sua zona de conforto, né? E é isso que a gente está propondo. Saia do seu quadrado, saia da sua zona de conforto e pense no outro. Olhe para o lado, não tenha um discurso, tenha uma praxis. Vá fazer algo pelo povo da tua cidade. Não aponte o dedo e fale que é o outro que tem que fazer. Faça você também, né? E, acima de tudo, deem voz à pessoa com deficiência. Melhor do que ninguém, ele vai dizer o que ele quer e o que ele precisa. Nós somos técnicos, nós podemos ser formados para trabalhar com eles, termos vivido a nossa profissão inteira e termos ideias, mas a gente não tem uma verdade absoluta para falar o que o outro quer, né? Então, é muito importante que a gente saia de toda a conversa de inclusão e da pessoa com deficiência incomodado. Se você sair incomodado, eu me dou como feliz. Se você sair como você entrou,
não valeu de nada o que eu falei. Por quê? Porque você não se colocou no lugar do outro. Em Libras, o sinal seria o da empatia. Se não houve isso, de nada adiantou a fala, né? Então, se incomode, né? Fique intrigado. O que eu não fiz? O que eu posso fazer? O que o povo que eu conheço não faz? Né? Então, é importante que hajam essas questões e essas posições com relação às pessoas. Fala Douglas. Deixa eu ver. Até onde é possível atingir a formação ética familiar com políticas públicas, ou seja, começar a mudar a sociedade na busca pela inclusão. Bom, às vezes essa palavra ética no nosso país é tão esquisita, né? Nem parece que faz muito parte do vocabulário, mas ela é a base, né? Até para haver discussão tem que ter ética, né? Até para eu conseguir que as mudanças aconteçam, eu parto da ética e do respeito. Então, essa discussão entre políticas públicas e família, ela é totalmente possível, porque um sente na pele e o outro faz acontecer. Então, se esses dois não dialogarem em momento algum, esquece, não será feito nada. Porque um é família, um é aquele que vive ali o dia a dia e sabe o que o seu filho precisa, o que o seu ente familiar quer. O outro é quem vai viabilizar. As políticas públicas vão fazer acontecer a educação, vão fazer acontecer a saúde, vão fazer acontecer o direito do cidadão. Porque o teu filho que tem deficiência, antes dele ser qualquer coisa, ele é um cidadão de um município. E ele tem direito, do jeito que ele também tem deveres. Né? Então, vamos pôr os dois lados da moeda. Então, é possível, e a ética ela tem que acontecer. Porque essa ética ela é pautada em respeito. Então, até para eu ouvir, enquanto família, que não dá, com relação às políticas públicas, eu tenho que entender. Não adianta chegar no grito. No grito a gente não vai ganhar nada. Mas eu posso sim. Chama o pessoal que trabalha com as políticas públicas do teu município, saúde, educação, assistência, vamos sentar junto. O que dá para fazer? O que é possível fazer? Qual é o orçamento que o município destina a lidar com a pessoa com deficiência? Cadê a lei orçamentária do município? É só a gente ir lá e conversar sobre isso. Qual é o destino do dinheiro com relação a PCD no município? Ah, tem isso na saúde? Tem essa verba para a educação? Tem essa verba para assistência? E isso não é para criar briga. Né? Que eu acho que quando aqui veio a pergunta da ética, é muito isso. É para ter um diálogo. Né? Às vezes não tem porque nem sabe que é para ter. Às vezes não tem porque não cobrou. Às vezes não tem porque eu, como família, também não sou atuante. Então, vamos trazer isso para o diálogo e sentar numa mesa e conversar e ver o que os dois lados, né, que precisam, né, políticas públicas agir e a família também mostrar quais são as suas necessidades, para que isso realmente possa acontecer. Eu acho que um não existe sem o outro. Né? Quando a gente fala em políticas públicas, elas são feitas para melhorar a qualidade da vida do povo, com ou sem deficiência. Né? Quando a gente fala de países da Europa, Estados Unidos, todo mundo fala, nossa, olha lá a saúde, olha lá a educação. Tá, mas também qual é a parte que a sociedade faz com relação ao nosso país? Quanta coisa a gente tem e a gente não dá valor. Quanta coisa boa é feita e a gente nunca fala. A gente só sabe falar da parte ruim. Então, a gente também precisa fazer o nosso trabalho quanto sociedade. Quando está bom, vamos falar que está bom. Quando não está bom, não é chegar brigando, mas é discutir o que a gente pode fazer para melhorar. Né? Eu fiz parte já do lado de cá da política, e isso eu falo com tranquilidade. Brigando e sem o respeito de ambas as partes, porque independente de você estar discutindo políticas públicas, você faz parte daquela sociedade. Então, é bom que você se coloque e entenda os dois lados da moeda. O que dá, o que é possível e o que é viável. Né? O que não dá é para não ter diálogo, o resto dá para acontecer. Tem mais? Vamos lá. A forma como a educação é tratada
em nossa cultura, é um grande aliado ou empecilho na implementação de políticas de inclusão. Ai, ai. Então, a educação brasileira, ela tem tudo para ser uma das melhores do mundo, né? E o que falta, muitas vezes, é um olhar mais atencioso para aquele que está com a mão na massa todo dia. Aquele que está lá com o pé na escola, fazendo as coisas acontecerem. E aí eu estou falando do professor. Né? E escola não existe, educação não existe sem o professor, como também nós não existimos sem nossos alunos. Para que a gente tenha uma inclusão efetiva na educação, a gente começa a falar que a escola é para todos. Primeira coisa. Todo mundo tem o direito de entrar na minha escola. Mas eu também tenho o direito de estar preparado para receber todo mundo. Eu não mando nenhuma criança embora. Eu sei que não é fácil. Eu não vou falar aqui que é fácil trabalhar com a inclusão, não. É difícil pra caramba. Não é fácil, porque cada hora é uma coisa diferente. Às vezes o professor fala assim, ai, Luciano, mas eu já tenho 30 na sala. 30 já é muito, com ou sem deficiência. Né? A gente sabe disso. Agora, o que a gente tem que lutar? É para ter uma escola que nos dê condição de fazer inclusão de verdade. O que a educação não aguenta mais é falar que faz e não faz. Quer ver um discurso? Você chega e pergunta assim para uma pessoa, você trabalha com inclusão? Ai, olha, na minha sala tem 4 inclusão. Tem um surdo, um cego, papai. Eu falei, então você não tem inclusão, não. Se você tivesse inclusão, você teria pessoas. Você falou de deficiência. Quando é inclusão, eu não toco na deficiência primeiro, eu toco na pessoa. Então, a educação, ela é a base para a mudança, sim, porque a criança não nasce com preconceito no DNA, ele é aprendido. Se a criança na escola aprende com os professores, aprende com os funcionários, aprende com o gestor, que lidar com a diversidade é a melhor coisa do mundo, ela nunca vai ter o DNA do preconceito. Porque isso não vem gravado no nosso código genético. Isso a gente aprende no nosso dia a dia. Do jeito que as pessoas falam para a gente do outro. É aí que nasce o preconceito. É aí que nasce a discriminação. E a educação ela tem um papel fundamental nessa hora. Não, não somos assim. As nossas crianças não podem crescer desse jeito. Então, essa educação que transforma, como diria o nosso Paulo Freire, que falou tanto da educação popular, da transformação da educação, cabe a nós. Mas também tem que ter um olhar atento para a educação. O que a educação está precisando? Precisa de equipamento? Precisa sim. Precisa de investimento? Precisa sim. Precisa de capacitação? Precisa. Precisa de intérprete? Precisa de braille? Precisa de comunicação alternativa? Se não, é frustração. A gente fala que faz, mas a gente sabe que às vezes morre na praia. Por quê? Porque a gente tem uma vontade enorme de fazer acontecer. Só que não é eu sozinho. Eu sou lá professora do 4º ano, tenho um cego, mas não tem uma professora para fazer a transcrição do braille, para mim passar para tinta. Eu tenho uma criança com paralisia cerebral, mas ninguém faz o material adaptado da comunicação alternativa, e eu fico ali sem saber o que eu faço. Isso é inclusão? Não, não é. Inclusão é ter um aparato para atender bem a todo mundo. E a formação. Eu acho que nós, professores, precisamos, já que escolhemos essa profissão, né, na hora de fazer o X no vestibular, estudar para o resto da vida. Aprender para o resto da vida. Ninguém ensina o que não sabe, isso é fato. Então, a gente tem que estudar sempre, estar lendo sempre e buscando saber cada vez mais. Né, porque eu acho que não dá para voltar. A gente não vai ter como voltar. A inclusão veio para ficar. O que a gente tem que brigar para fazer o que há de melhor para nós. Porque bom para o professor é bom para o aluno, é bom para todo mundo. Né? Então, a educação ela tem ainda um caminho a percorrer. Já andamos muito, né? Quem é professor sabe, a gente já caminhou muito. Ainda não é o que a gente quer e o que a gente sonha. Né? Mas a gente pode lutar para fazer parte dessa história das mudanças na educação brasileira. E é sempre bom lembrar, né?
Na educação, tudo demora mais tempo para acontecer e para se efetivar. Em outras áreas, a gente vê um movimento mais rápido, mas na educação não é assim. Lembrar que a Declaração de Salamanca é de 94, para a educação é coisa recente. A Lei Brasileira da Inclusão, de 2015, é coisa recente. Porém, na Constituição brasileira, já se falava da pessoa com deficiência. O primeiro local que se falou da pessoa com deficiência foi no Alcorão e na Bíblia. Então, essas pessoas sempre existiram. A gente é que, às vezes, é um pouco lento para trazer à tona as necessidades do outro. Tem mais alguma pergunta? Vamos lá. Como a família pode ser atuante? Saindo de casa, mostrando o teu filho para todo mundo. Primeira coisa, não tenha vergonha do filho que você tem. Ninguém está te fazendo favor. É um direito do teu filho, não importa a deficiência que ele tenha. E ser atuante, eu sempre falo que não tem coisa melhor do que um pai conversar com outro pai. Sabe? Grupos de pais. Porque quando eles trocam, né, o que cada um vivencia, aquilo ali dá força para ele ir para a linha de frente, para ele poder falar. Porque às vezes um pai fala, olha, mas eu já fiz tal coisa. Sério? Eu posso fazer isso? Pode. Porque às vezes aquela família nem sabe os direitos que ele tem. Né? Acha que eu não posso fazer isso, eu não posso ir ali. Não. A família tem muita força. Ela precisa se unir. Né? E aí a gente precisa organizar para que essa família ela tenha atuação. Do mesmo jeito que eu brinquei aqui com a Gonçala, vamos trazer as pessoas com deficiência, muitas vezes quem vai vir com essa pessoa é a mãe, é o pai, é um avô, para ser o porta-voz dessas pessoas. Então, a família ela tem que ser atuante, porque, de novo, quem fica com essa pessoa é a família. Não adianta a gente querer discutir a educação, a saúde, a assistência e não trazer a família. E a família ela tem que ser educada no sentido de receber as informações. Né? Então, quanta gente tem filho com deficiência e não sabe como se comunicar com o próprio filho, não sabe quais são as reais possibilidades que aquela deficiência pode ter ou não. Até para eu atuar, eu tenho que conhecer quem é meu filho. Né? Então, assim, não é uma mãe chegar e ficar sentada esperando enquanto o filho é atendido. Não é ir para uma escola só para ver o professor dar um monte de desenho. Não. Olha, o teu filho fez isso, o teu filho fez aquilo. Quanto mais eu conheço de quem é meu filho, mais força eu tenho para eu poder atuar. E, acima de tudo, reivindicar. Porque se eu peço para o meu filho, eu estou pedindo para outra criança, eu estou pedindo para o filho do outro. Então, a primeira coisa para as famílias serem atuantes era se unirem. Se unirem porque, claro, quanto mais pessoas falarem a mesma coisa, mais forte será essa voz. E as pessoas vão começar a falar, lá, estão conversando, estão aprendendo. Né? O povo ele não pode ser colocado à parte das informações. Né? E a família principalmente. A gente hoje tem direitos demais para essas famílias e muitas vezes eles não sabem. Então, o primeiro passo para atuar é se unir e adquirir mais informações. Tem mais? Deixa eu ver. Mesmo ainda com tantas dificuldades, existe melhora visível na relação da sociedade com a pessoa com deficiência. Esta melhora é suficiente a longo prazo? Olha, melhora tem. Eu estou aqui, em outros momentos eu não estaria aqui. Né? Tudo tem um tempo para ser absorvido e para fazer acontecer. O caminho é longo? É. Né? A gente ainda vai ter um caminho que eu espero que não seja tão demorado assim, mas eu acredito que as pessoas hoje já estão mais sensíveis à causa. Né? Então, por exemplo, não precisa ter muita gente para ouvir. O que é importante é que as pessoas certas escutem. Tem que chegar na pessoa que vai poder fazer a diferença. Né? Então,
A mudança vai ser rápida? Não, ela já melhorou muito. Gente, vê na história. Se a gente olhar para trás, era permitido se matar quando nascia pessoa com deficiência. Depois, as pessoas eram excluídas da família. Depois, elas estavam indo para as instituições fechadas. Hoje, a gente já está falando de pessoas que convivem no mesmo espaço. Isso é ou não é um avanço? Claro que a nossa ansiedade, o nosso desejo é que tudo tivesse muito melhor. Mas já avançou? Avançou, sim. Agora, a gente tem que começar a lapidar essas mudanças. Entrou para dentro da escola? Agora faz direito. Entrou para o mercado de trabalho? Melhora a condição. Entendeu? Está precisando melhorar a saúde, porque a gente ainda não tem tudo que aquela pessoa com deficiência precisa? Vamos atacar ali. Então, não adianta a gente só falar que não dá certo ou que está demorando. Vamos pegar o que já tem de bom e vamos melhorar. Né? Vamos empoderar a pessoa com deficiência. Eu acho que essa palavra faz a diferença, empoderar a pessoa com deficiência. Ela que tem que estar falando os seus sonhos, os seus desejos. Aí vocês vão ver como é que o movimento cresce. Os maiores movimentos de pessoa com deficiência dos anos 70 foram feitos pelas pessoas com deficiência. Né? Então, assim, deixa essas pessoas virem assumirem o papel deles. Né? Então, por exemplo, a gente tem pessoas no nosso país famosas que têm deficiência e que são representantes nossos. Né? A gente pode lembrar de pessoas, por exemplo, artistas, a gente pode lembrar na política, a gente pode lembrar de pessoas que, da história mesmo, que tinham algum tipo de deficiência e fizeram a sua vida. Né? Então, por que hoje a gente não vai reconhecer tudo que já aconteceu? Precisa ter mais gente falando? Precisa. Precisa ter mais pessoas sentadas, se for para fazer a diferença. Se for só volume, não precisa. Agora, o que a gente tem que ter? Boa vontade. Para a inclusão acontecer, precisa de duas coisas: vontade política e investimento econômico. Sem isso, não tem. Porque eu preciso que as pessoas queiram que a inclusão aconteça, e eu preciso de dinheiro. Sem dinheiro, nada vai acontecer. Então, para que essas mudanças aqui, que vocês estão perguntando, se efetivem, vontade política e investimento econômico. É a base de qualquer mudança e efetivação dela. Senão, a gente vai continuar, daqui a alguns anos, vindo pessoas aqui falando, e a gente vai falar assim, nossa, mas parece que eu já ouvi isso. Parece que alguns anos atrás alguém falou sobre isso. Tá? Então, vamos acreditar, eu acho que parte, de novo, o que você está fazendo. Pare e pensa, você, quem está do teu lado, para que a gente não só espere do outro, a gente precisa fazer o movimento a partir de nós mesmos. Não pode só esperar o outro. Senão, é muito cômodo. Ai, não aconteceu porque ele não fez. Olha, não aconteceu porque aquele ali prometeu e não... Gente, eu não posso estar mais nessa fase. Eu sou uma pessoa atuante. Eu faço parte, não perguntaram aqui das famílias? Eu não sou da família, mas eu sou uma pessoa que posso ajudar uma família, eu sou uma pessoa que posso estar ali levando informação. Né? Então, assim, eu acho que a nossa atuação ela é principalmente enquanto sociedade civil e, consequentemente, a gente vai pedindo e solicitando as outras mudanças necessárias. Mas que elas não vão voltar para trás, não vão. Porque a pessoa com deficiência não vai deixar o retrocesso acontecer na vida delas. Pode ter certeza. Mais alguma? Bom, se não tiver mais pergunta... Quero agradecer a Gonçala a oportunidade de estar aqui falando para vocês. Agradecer a Rose, a Letícia, que nos uniu. Fomos unidas por uma moradora que hoje está em Guatapará. E, para mim, é muito importante poder estar levando um trabalho de uma vida, 30 anos dedicado à pessoa com deficiência. Então, se o músico fala aonde o povo está, é lá que a gente tem que estar... Para mim é a mesma coisa. Eu acho que onde for possível falar sobre a pessoa com deficiência e tentar fazer algum movimento, pode contar comigo, eu vou estar sempre apoiando, porque eu acho que a gente não tem resposta para tudo, mas a gente pode ajudar a pensar em possibilidades de mudança. Tá? Então, muito obrigada pela oportunidade que você me deu.
Ô, Luciana, a gente que agradece você ter vindo, disponibilizado o seu tempo, ter vindo aqui, nos dado mais, trouxe informações que eu, como mãe também, com uma filha de 33 anos, autista severo, não sabia. Estou aprendendo também com os outros pais. Então, a gente precisa se unir. Nós temos um grupo, a união faz a força. E lá temos uma moça, que é Thaísa, que é de Ribeirão Preto, está nos assistindo. Que ela falou que faz a diferença ter um grupo onde a gente troca experiência. Então, isso é muito bom. E eu só tenho que te agradecer. Eu só quero fazer um lembrete aqui que eu esqueci. Lembrando que essa palestra terá um certificado. Ressalto que quem assiste pelas redes sociais precisa enviar o nome completo para o e-mail fixado nos comentários, para ser enviado o certificado. Eu agradeço a todos que esteve conosco aqui. Luciana, eu vou te passar uma lembrancinha para você. Toda vez que você olhar, você vai lembrar de mim. É só para você não se esquecer. Tá? Te agradeço mais uma vez, que você possa ter aí um final de ano, um Natal abençoado com a sua família. Muito obrigado, Tatiana. Muito obrigado por você ter vindo aqui nos ajudar. Tá? E a todos que estiveram aqui presentes conosco. Muito obrigada. Boa noite.